aqui na cidade de Jacinto Machado. Estamos aqui para entrevistar o pastor Valdir Paulino, que também faz parte da história da Assembleia de Deus de Criciúma. Vamos estar contando aqui a história dos 85 anos da Assembleia de Deus da cidade de Criciúma. A Assembleia de Deus que está localizada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ouvailer. E hoje vamos aqui saber um pouco mais da história da nossa amada e querida Assembleia de Deus, que hoje continua avante, continua ganhando almas para o reino de Deus. E estamos trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Valdir, muito obrigado por o senhor ter a disponibilidade de nos atender e também nos receber aqui na sua residência para nós conversarmos e contarmos um pouco da história da Assembleia de Deus de Criciúma. Muito bem, irmão. O prazer é todo meu, pastor Anderson, ter recebido vocês aqui na minha casa, sabendo que nós realmente temos essa participação, né, no desenvolvimento da Assembleia de Deus dos anos 70 para cá, da Assembleia de Deus de Criciúma. Eu conheço desde o princípio. Criciúma é 10 anos mais velha do que Jacinto Machado. Depois que abriram o trabalho em Criciúma, 10 anos depois, foi aberto aqui em Jacinto Machado. E o pregador que veio abrir a igreja, conhecidíssimo, Orlando Nunes Brasil. Olha que maravilha nós estarmos aqui contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma. O senhor é natural aqui de Jacinto Machado? Sim. Nasci aqui no dia 8 de maio de 1950, em cima de uma montanha. Naquele tempo se morava em casa de palha ou de ripa, uma do lado da outra, assim, barreado com barro, amassado com os pés, barreava para não entrar o ar. E, pastor Valdir, deixa eu perguntar para o senhor conheceu o Evangelho aqui mesmo nessa cidade? Foi uma história assim, muito linda, sabe? Porque eu, antes de ser evangélico, eu era um católico religioso. Minha mãe era do Sagrado Coração de Jesus, das Filhas de Maria, do apostolado, da Igreja Católica, e nós tínhamos influência pela nossa mãe na igreja. E eu não conhecia a igreja evangélica, nem sabia que existia igreja evangélica. E aos meus 14 anos de idade, eu fui com um grupo de pessoas, nós todos embriagados, em cima de um trator, numa festa que tinha na Serra da Pedra, onde dizia que eram evangélicos. E eu, nossa, o que é isso? Vamos lá ver? Vamos. Aí fomos lá, seguimos lá, era um batismo nas águas. E ali nesse batismo eu não vi assim, nada demais, mas também não aceitava zombar. E aí os meus amigos, alguns meio bêbados, zombaram dos crentes quando saiu da água, saiu falando uma língua que ninguém entendia nada, e eu repreendi ele e disse, olha, rapaz, não faça isso. Tu não sabe o que é isso aí, rapaz, se isso aí é coisa de Deus, Deus vai te punir. Ele disse, não, mas estou brincando. Mas não brinca com aquilo que tu não conhece. Bom, foi a primeira vez que eu vi uma comunidade assim. Aí então, aos meus 18 anos de idade, quando eu pensava em um casamento, foi quando então eu pedi para Deus, Senhor, quando for para me casar, tu me dá uma mulher, mas no meu sentido, católica, romana, né? Sim. Uma mulher que não use vestido curto, que não use saia rachada. Eu conto isso hoje para a turma, tu acha engraçado. Como que eu, como católico romano, falava dessa maneira? Que não use calça comprida, que não corte cabelo, que não use joias, que não use pintura, que não vá a bailes, que não vá ao cinema, que não vá a carnaval e não goste de novela de televisão. Eu quero uma mulher assim, Senhor, para mim me casar, que goste só de ir na igreja e vir para casa. No meu sentido, da minha reza, e a igreja católica, e vim para casa. E quando foi, eu vou resumir aqui, né? Quando foi dia 31 de dezembro de 1968,
Um dia antes, um tal de Dilson Duarte, Dilson dos Anjos Duarte, ele era primo irmão da minha esposa e morava numa casa aqui alugada do meu pai. Aí ele disse para mim assim: ô Valdir, eu senti te fazer um convite, para ver, você é um moço assim interessado e você gosta de fazer amizade, né? Você quer ir comigo em Criciúma, na Igreja Assembleia de Deus, lá agora no Natal, dia 25? Vai ter um festão, vão fazer apresentações, tem um relógio grande naquele tempo, o relógio da Igreja de Criciúma era afamado no sul do estado. Todo mundo falava, a Igreja do Relógio era referência para quem vinha em Criciúma. E aí então eu disse, olha, eu não vou agora, mas quem sabe outra vez eu vou contigo lá um culto na Igreja de Criciúma, nesse tal culto de vocês lá. Está bom, então eu vou, Valdir. Aí ele foi. Eu estou resumindo que a história é bem mais bonita. Aí ele foi, quando ele voltou, dia 27, por ali, 28, nós nos encontramos e eu estava curioso, porque ele tinha dito para mim assim, se tu ir, Valdir, eu tenho umas primas lá, muito bonitas, e umas moças muito queridas, muito educadas, e eu vou te apresentar para elas. Tu vai fazer amizade com elas. Olha a ideia dele para me captar o meu sentimento de ir na igreja evangélica. Aí eu perguntei, tá, e daí, Edilson, como é que estava a festa lá na tua igreja do relógio? Ah, estava a coisa mais linda, noite de Natal. Naquele tempo ninguém sabia que crente fazia festa de Natal. Aí eu disse, tá, e as primas aquela tua estavam por lá? Ah, Valdir, tem uma novidade para ti. O meu tio veio morar aqui, ó, no nosso bairro, está morando ali naquela casa. Isso é aquela mudança que domingo, dia de Natal, descarregou aqui. São elas. Ah, rapaz, olha, eu vi as mocinhas carregando coisa da mudança, eu estava aqui na frente do bar, e eu disse para o meu irmão assim, nossa, eu vou fazer amizade com aquela moça lá do jeitinho que eu peço para Deus, mas eu não sabia que era evangélica. Aí Deus viu o meu sentimento, minha vontade, e providenciou o meu sogro, que era funcionário do Estado, era zelador do colégio lá no centro de Criciúma, e conseguiu uma transferência para Jacinto Machado. Isso aqui não se acontecia isso. Por quê? Porque tinha aqui uma fila de gente para pegar a vaga do outro que ia se aposentar. Aí o meu sogro conseguiu a transferência para o lugar do que se aposentou-se, e foi ali que começou eu conhecer-me com ela, que é muito lindo também a história. E em seguida eu fui chamado para serviço militar, e no serviço militar, antes de eu ir para o serviço militar, eu fui a um culto na igreja de Criciúma, com ele. Me convidou, eu fui. E aí cheguei lá, na hora que o pastor José Alves Rodrigues, falecido, né, fez o convite, quem queria aceitar Jesus como Salvador, eu não sabia o que era isso. Aí ele estava do meu lado e ele disse, tu quer aceitar Jesus? Levanta a tua mão. Aí eu quero aceitar Jesus. Levantei a mão, foi para frente, oraram por mim, mas eu não entendi esse negócio de crente. Como? Eu aceitei lá, mas me converti no quartel em Florianópolis. Quando me encontrei com o jovem crente, que ele disse para mim, eu tinha tanta sede de encontrar a Assembleia de Deus, que ele disse para mim que era crente, e o armário dele era o terceiro depois do meu. E nós não sabíamos, eu não sabia que tinha crente ali. Eu achei que não tinha crente no quartel, e crente não ia para o exército. E aí quando ele disse, eu sou crente da Assembleia de Deus, com uma história muito linda, não estou contando, né? Aí, nesse momento, eu me converti a Cristo Jesus. Eu senti uma paz tão grande, que eu procurava a Assembleia de Deus em Florianópolis, e só achava centro espírita e tal. Aí, nesse momento ali, foi a minha conversão. Quando eu vim do quartel, 2 meses depois, aí só cheguei, noivei, casei-me com a neta da irmã Vitalina, essa primeira crente de Criciúma, e o pastor abriu uma igreja aqui em Jacinto Machado, pastor Antônio Ribeiro, que era o presidente da Igreja Assembleia de Deus do Aranguá. Ele abriu aqui no bairro Gávea, alugaram uma casinha, aí o meu sogro estava ali, tinha mais o irmão dele, e a cunhada, e mais umas famílias aqui no interior, reuniram e fizeram um ponto de pregação. Eu casei e me colocaram de dirigente desse ponto de pregação. Dirigi por 2 anos, construímos a Igreja Assembleia de Deus, ganhamos uns italianos aí, meio bem de vida para Jesus, e construímos a igreja, mas no ano de 1972, eu arrumei um emprego na CESAC, em Criciúma, Cerâmica Santa Catarina, e fui trabalhar lá na CESAC,
E naquele tempo o pastor de Criciúma ainda era o José Alves Rodrigues, aí ele mudou-se, veio o pastor Nirto dos Santos, se eu não estou equivocado foi assim, porque o pastor Hilário Cicinano também, ele foi também presidente naquele meio tempo ali, ficou pouquinho tempo em Criciúma. Só que quando eu fui separado para a obra, era o pastor Nirto dos Santos, me chamou e disse assim, pastor Valdir, irmão Valdir, né? Estou falando hoje usando a graça de Deus que Deus me deu hoje. Mas ele disse, irmão Valdir, eu tenho um sentimento que tu tens uma chamada ministerial. Isso aí é verdade? Tu tens uma chamada de trabalhar na obra, de cuidar de igreja? Eu disse, tem, pastor, ele tem. Tenho grande sentimento de um dia trabalhar. Ele disse, está bem, então aguarde, que tudo tem a hora. Deu uma mudança do pastor Nito, o pastor Nito foi embora, veio o pastor José João Vieira, que é vivo ainda, hoje. Sim. E o José João Vieira, aí pensei comigo assim, né, não tinha experiência nenhuma. Disse, pronto, se foi a minha chamada. O pastor Nito foi embora, agora acabou, não vou mais para a obra. O Zé Vieira me chamou meses depois e disse, irmão Valdir, eu estou com o sentimento que tu tens uma chamada. O que é que tu me diz? Tu tens mesmo? Eu disse, olha, pastor Vieira, o pastor Nirto tinha dito isso para mim e eu achei que então a minha chamada tinha ido embora com ele, porque ele foi embora de Criciúma. E ele falou para o senhor? Ele disse, não, não. Isso é obra do Espírito de Deus, meu irmão. Deus me mostrou que você tinha chamado. Pois é, ele disse que Deus mostrou para ele também. E ele disse, você quer trabalhar na obra de Deus? Está disposto? Citou, pastor. E quanto é que você ganha na empresa que você trabalha? Naquele tempo, eu não sei se era 4.500 cruzeiros a média que eu ganhava por mês ou 4.500.000 cruzeiros. Era o tempo do cruzeiro, né? Aí ele disse, mas você ganha bem, rapaz. Você está disposto a ganhar bem menos do que isso aí para a obra? Disse, olha, pastor Vieira, se eu ganhasse a Criciúma inteirinha, ela fosse minha, e vocês me convidassem, daí é que eu ia para a obra. Porque daí eu não precisava de sustento. Mas quanto é que tu quer por mês para ele? Disse, olha, pastor Vieira, tendo arroz com feijão para eu comer com a minha esposa e o meu filhinho, eu ia, tá bom. Então, pode dar o aviso na empresa, isso era dia 23 de novembro de 76, que tu vais assumir a congregação de Barro Branco. Estava fechada, não definitiva. Ia um presbítero de Siderópolis, por dentro, na estrada do mato lá, ia lá dirigir um culto por mês e pegava ali umas contribuiçãozinhas de alguns irmãos que ainda existia e vinha embora. E eu fui para Barro Branco, lugar que quando eu olhei num trabalho de evangelismo, nós fomos fazer lá, eu, Pedro Antônio de Souza, que hoje mora nos Estados Unidos, o Pedro Paulo Fernandes, que já é falecido, o Vanderlei Fernandes, que ainda é vivo hoje, o Abelardo, que era o ex-presidiário, e o Valmir Nunes, pastor Valmir Nunes. Nós éramos uma equipe de evangelismo, nós fomos evangelizar Lauro Miller, em Barro Branco, para fazer um culto lá evangelístico, e quando eu olhei para aquela vila de Barro Branco, eu disse comigo, não falei para ninguém, né? Mas eu disse assim, meu Deus, um lugar desse aqui eu nunca vou vir na vida, pois foi para lá que Deus me mandou. Meses depois, eu estava descarregando a minha mudança e trabalhando lá. Trabalhamos quase 2 anos, fizemos 2 batismos em água, ganhamos o zelador, o tesoureiro da Igreja Católica para Jesus, ganhamos a zeladora da Igreja Católica, e aí foi enfileirando, sabe? Muitas conversões, muitas perseguições tivemos ainda lá, mas Deus me deu graça e me colocou no coração daquele italiano, ao ponto que o dia da minha despedida, que daí eu abri trabalho em Lauro Miller, arrumei uma casinha que era um antigo açougue, estava fechado de madeira. Aquilo tinha um mau cheiro insuportável. E nós fomos lá e lavamos e fizemos uns banquinhos, marcamos um culto de abertura. Teve um irmão daqui de Criciúma que foi o culto, ele não aguentou a caatinga, disse, como é que nós vamos aguentar agora? E do lado um bar, só era repartido por uma parede de madeira. Disse, como é que nós vamos aguentar aí? Aí eu já tinha um grupo de crentes bons, sabe, em Lauro Miller, que nós ganhamos para Jesus lá na Rua da Paz, só num culto foi 12 que aceitou Jesus. No outro culto foi 8,
E assim veio vindo, mais 3, mais 4. Aí da Rua da Palha em Lauro Miller não era muito longe, eles podiam vir. Onde eu abri a congregação na rua central de Lauro Miller, que depois foi destruído por uma enchente ali, as casas que havia na beira do rio. A enchente de 74 levou praticamente tudo, prédio, mercado, lojas. E Jesus nos mandou para lá, abrimos ali em Lauro Miller, abriu uma congregação nessa Rua da Palha e continuei com o Guatá, onde o Vanderlei Fernandes tinha trabalhado. E nós fomos lá ajudar o Vanderlei Fernandes, evangelizar de casa em casa. Ele estava morando lá em Guatá. Depois o trabalho começou a desenvolver, ganhamos um terreno para a igreja ali em Lauro Miller. E o pastor que foi para lá, se eu não me engano, foi o Laudelino Cardoso, que me substituiu, se eu não me engano. E ele até se clamou, ele disse, irmão Valdir, o que tu fez com esse povo aqui, homem? Eu não dou conta de visitar como tu visitava. Eu disse, não, faz o seu trabalho, da maneira que você puder, né? Mas tem bastante gente. A minha despedida em Barro Branco resultou num culto extraordinário. A Talianada vieram para a frente da igreja. Eles que queriam tirar a igreja de lá, agora queriam fazer um baixo-assinado para eu não sair de Barro Branco, pela amizade que nós criamos. A igreja desenvolveu, graças a Deus. De lá eu fui para o Morro da Fumaça. Morro da Fumaça, depois de Barro Branco. Barro Branco, né? Nós estamos contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma. Estamos falando aqui com o pastor Valdir Paulino, e ele está relatando sobre o começo do seu ministério como obreiro, dirigente, e começou ali em Barro Branco, no município de Lauro Miller. Por que nós estamos contando isso? Porque toda a região pertencia à Assembleia de Deus de Criciúma, e pastor Valdir foi determinado pela presidência de Criciúma para dirigir e cuidar ali do rebanho da igreja em Barro Branco, que também pertencia ao município de Lauro Miller. Exatamente. Então, em toda essa região, essas cidades vizinhas pertenciam ao campo de Criciúma. E depois, aí o senhor foi para Morro da Fumaça. Exatamente. Eu ajudei também, só uma pausa aqui, em Orleans, o falecido pastor Antônio Moraes. Ele foi enviado, primeiro do que eu, para a obra. Foi ele, depois fui eu. Ele foi enviado para Orleans. Era difícil. Orleans era uma barra pesada. Eles diziam que era a fábrica de padres, né, que lá tinha um seminário dos padres, uma série de coisa lá. Uma tradição muito grande em Orleans. Então nós fomos lá ajudar o Antônio Moraes a abrir a igreja em Orleans, que também pertencia a Criciúma. Tudo estrada de chão, e lá até Criciúma. Dia de sol era pó, dia de chuva era lama. E assim, para a glória de Deus, nós lutamos. Daí eu fui enviado para o Morro da Fumaça, que era para ir para o Morro da Fumaça. O irmão, estava no Morro da Fumaça, o irmão Lorival Davi Rosa, esposo da irmã Terezinha, que era uma ex-freira. Não sei se vocês chegaram a conhecer. O Lorival começou a construção da igreja. Estava já levantada, coberta, forrada, faltava botar piso. Aí eu fui para lá, assumi no lugar dele, terminei a congregação, inauguramos, e de lá o pastor José Vieira já me preparou para Içara. E eu me sentia incapaz de vir para Içara, porque Içara tinha a congregação da Içara, tinha da mineração e tinha de pedreiras. E se eu vou para lá pegar um campo daquele tamanho, aí ele disse, pois irmão Valdir, eu senti que é o irmão. Meu Deus do céu. Aí, está tudo bem, o senhor me dá uma semana para eu pensar, eu nunca fiz isso na minha vida. Me dá uma semana, pastor Vieira, para eu pensar? Pode pensar essa semana, aí segunda-feira que vem na reunião tu me dá a decisão. E eu fui para casa e orei a Deus, e Deus me mostrou numa visão a Içara, como é que era ali, as terras, os terrenos, as lombadas, plantação de fumo, de feijão, de coisas assim. E Deus mostrou e disse, este é o lugar que tu vai trabalhar. Eu fiquei tão atribulado que o pastor Vieira tinha ido a uma convenção
E aí eu não conseguia falar com ele para dizer para ele que eu estava pronto para ir para Içara. Quando ele chegou, disse, pastor Vieira, sofri a semana inteira. Por quê? Porque Deus me mostrou no sonho que é Içara mesmo. Eu tenho que ir para lá. Então tá bom. Aí foi a minha ida para Içara. Daí no meu lugar, em Morro da Fumaça, se eu não me engano, foi o irmão Pedrinho. Pedro Sebastião de Souza, que é o irmão Pedrinho que hoje está aposentado, deve morar em Itapema. Parece que o filho dele, se eu não me engano, assumiu lá uns tempos no lugar dele. Hoje eu não sei, mas segundo me falaram, ele está vivo ainda. E já deve estar com o cabelo bem branquinho. Ele é a irmã Pedra, um casal muito querido. Aí de Içara, o senhor dirigiu mais alguma igreja do Campo de Criciúma? Bom, irmão, na Içara, aí eu abri trabalho na Praia do Rincão. O irmão Orlando Brasil, com as suas influências que tinha, achou uma família de crente lá e fez um culto evangelístico na casa deles. Aí, como eu fui para Içara, ele me avisou, disse, olha, tem a família de crente lá na praia. E eu fui lá, então abri a igreja da Praia do Rincão. E abrimos na casa de um irmão chamado irmão Chico, mas era Francisco o nome dele. Até aconteceu um episódio engraçado lá, que no primeiro culto evangelístico que fizemos, convidamos os irmãos que existiam na pedreira, por ali e tal, e uma moça e um moço, dois irmãos aceitaram Jesus como Salvador, junto com a mãe. E aí alguém chegou no meu ouvido e disse, aquele homem que está de bermuda lá fora e com camiseta regata é o marido dela. É contra os crentes que é caso sério. Eu disse, como é o nome dele? Aí eles me deram o nome dele, que agora aqui talvez vai me fugir o nome. E aí eu com o microfone na mão, né, tinha uma cornetinha lá fora, disse, ô meu amigo, por favor, o senhor não quer aceitar Jesus também como Salvador? Aí ele disse, eu já tenho Jesus. Ele ficou bravo, sabe? Aí eu disse para o irmão que era novo convertido, irmão Mário, vai lá, vai, convida ele para entrar aqui para nós orar por ele. Aí eu disse, vem cá, amiguinho, vem aqui, o povo quer lhe conhecer, vem cá. Ele disse que já tinha Jesus, né? Eu disse, para aí, eu vou usar essa arma agora contra o diabo. Disse, vem cá, meu querido, vem. E aí o Mário foi trazendo ele, eram amigos, e vem vindo e tal, entrou, porta dentro da casa, casa entupida de gente. Quando ele chegou perto de mim, eu disse, quem quer orar por esse homem? Quem quer? Aí, claro, todos os irmãos levantaram a mão, né? Eu disse, meu amiguinho, vamos dobrar o joelho nós dois aqui, vamos. O povo vai dar uma bênção para nós. E eu tenho Jesus, você sabe, eu tenho Jesus, e não quero que mexa comigo. Não, mas vamos se ajoelhar nós dois aqui. O povo quer abençoar nós. E fui empurrando ele assim, ele se ajoelhou-se num pé só, num joelho só, depois ajoelhou-se com o outro, e eu me ajoelhei junto com ele, daí eu levantei, botei a mão na cabeça dele e disse, Jesus, salve este homem, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, tem misericórdia dele. E o homem morreu crente, rapaz. Então ele dizia para os outros assim, o irmão Valdir me ganhou na marra para Jesus. Ele disse que tinha Jesus, eu disse, olha, irmão, aqui é mais um que tem Jesus na praia. Aí abrimos ali, abrimos trabalho na Barra Velha, abrimos na Praia do Torneiro, abrimos na Uruçanga, porque tinha em Pedreira. E abrimos na Vila Nova de Içara, ali bem naquele trevo ali, né? E tinha uma congregação em mineração e eu morava lá. Eu morava lá na casa do pastor Laudelino Cardoso. De lá eu atendia a Içara. Depois, quando me mudei para Içara, tempos depois, deu-se uma reunião para colocar um obreiro em Nova Veneza, para abrir a igreja em Nova Veneza. Uma talhanada lá que, glória a Deus, sabe? E eu fui para Nova Veneza, estou resumindo toda a história. Aí a minha esposa já tinha, parece que os 3 filhos, né? Quando fomos para Nova... Não tinha não, só tinha o mais velho e a mais velha. Esse rapaz que vocês conheceram aqui. Eu sei que aí, lá em Nova Veneza, como abrir igreja? Convidei o Rui Pedro Rodrigues, que é pastor, hoje auxiliar lá em Criciúma, ele deve estar na nossa igreja Assembleia de Deus lá, né? O Rui, formou uma equipe de evangelismo da juventude e eu convidei ele para ir com a equipe me ajudar a evangelizar Nova Veneza. Ele foi com essa equipe, evangelizamos um dia inteiro, corremos ali a cidade, casa por casa, e eu vi que se fazia necessário abrir uma porta mesmo, alugar uma casa. Tinha um casal de italianos crentes chamado irmão Gentil Brunelli,
que morava lá e era crente, porque antes de mim alguém tinha ido para lá, sabe? E fazia culto na casa desse italiano, desse gentil Brunelli. Dava Santa Ceia para eles. Aí eu aluguei uma casinha, num tal de Paulo, não sei o sobrenome dele agora, e essa casinha de madeira media 5 por 6, parece. E ali eu abri a Assembleia de Deus. E um episódio lindo lá que aconteceu foi que o dono da casinha era muito contra também. Ele me alugou, mas ele não queria me ouvir. Eu queria pregar o evangelho para ele e ele não queria me ouvir. Daí um dia, Senhor, me dá uma oportunidade para pregar para esse homem. Quando foi um dia, eu liguei uma cornetinha que eu tinha, parece que de 25 watts, com um amplificadorzinho de 15 watts. Eu liguei lá na casinha para evangelizar os vizinhos, né? E quem eram os membros nesse dia? Era eu, a minha mulher, o meu guri era um menino de uns 8 anos por ali, 9 anos, e esse casal italiano, e uma viúva que nós achamos no interior lá, que era crente também. Eram eles os membros da igreja que começou em Nova Veneza. Aí então Deus começou a abençoar o trabalho no interior. Eu abri trabalho num lugar chamado Linha Minerva. Era um lugar que há 5 anos antes de eu ir para Nova Veneza tinha um ponto de pregação lá, na casa do seu Afonso Burgo, que era um italiano crente lá. Família Burgo, muito grande ali. E aí fazia 5 anos que estava lá abandonado, me contaram e eu fui lá de novo, visitei eles e ganhei o coração italiano. Ele reabriu um paiol que ele tinha arrumado lá com banquinho, com tudo, e disse, está ali, ó, quer fazer culto? Pode ir para lá. Aí fizemos culto lá, ganhamos almas para Jesus, mais fora o tal de Valvite, que hoje é presbítero da igreja lá. E esse Valvite tinha um armazenzinho, ele doou esse armazém, que ele ia construir um outro em frente, ele doou para nós fazer a Igreja Assembleia de Deus da Linha Minerva. Foi assim, eu bombardei. Daí o irmão Pedrinho, porque eu já estou assim adiantando, sabe antes, porque tudo pertencia a Criciúma. Aí o irmão Pedrinho, que é o Pedro Sebastião de Souza, que é chamado irmão Pedrinho, que hoje está em Itapema, ele estava na cidade mineira nessa época. E ele foi lá na Forquilinha, o pastor Valdomiro era o presidente de Criciúma nessa época, pediu para ele ir lá ver se tinha como abrir uma igreja em Forquilinha. Aí ele foi lá, achou uma família de crente, chamado irmão Antônio Acorde, que veio de Meleiro, crente, para Forquilinha. No interior, num lugar chamado Sanga do Café, foi o irmão Luiz Burdini, de Sara, morar na Sanga do Café. E o Anor Mateus, de Meleiro, também veio para a Sanga do Café. Aí eu fui lá, na casa da Chia, Antônio Acorde, marcamos um culto evangelístico, convidei eles, também lá na Colana, essas duas famílias, né? Formamos a comunidade e nesse meio tempo veio a irmã Maria Coral, de Morro Grande, morar ali por causa de emprego, então começou a vir famílias, né? E abrimos o ponto de pregação na casa do irmão Antônio Acorde. Era uma cozinha do tamanho dessa minha aqui, ó, e ali nós botamos uns banquinhos e começou a se converter ao italianado. Jesus converteu 3 italianos que me ajudaram a construir a primeira igreja de Forquilinha. A antiga igreja, que media 8 por 12, depois aumentaram, parece, para 18, uma coisa assim, e finalmente, aí não me lembro quem foi o pastor, foi para Forquilinha construir aquela igreja, o pastor Paulo Marques começou a construção daquele templo lindo que tem lá, e o Davi, o pastor Davi agora, acabou de encerrar. Tudo isso era Criciúma na história. Primeiro casamento eu fiz em Forquilinha. Na minha vida de obreiro, primeiro casamento foi ali. E fundei ciclo de oração, fundei tudo aquilo que a igreja havia necessidade. Né? E dali eu fui enviado para o pastor Valdomiro, me pediu para assumir a cidade mineira, das mãos do irmão Pedrinho. Aí o Pedrinho tinha feito a fachada da igreja, que era toda de madeira, né? Ele fez de alvenaria. E lá nós trabalhamos uns anos, essa história da cidade mineira, eu contei e dei inclusive a minha agenda da biografia na mão do pastor Elias, lá da cidade mineira. Eles estão com esse livro lá, porque eles também estão ajudando a escrever a história. Aí é uma história muito linda lá da cidade mineira. Pastor Valdir, o senhor ficou quanto tempo na cidade mineira? Cidade mineira, eu assumi em 83. Eu tenho naquela agenda a data, o dia, o mês, o ano e a hora. Tudo naquela agenda está.
E aí, em 83, eu assumi, de Nova Veneza, eu assumi Forquilinha. E de Forquilinha, eu fui em 83 para Cidade Mineira. E lá fiquei até 85. Quando, então, aí fui para outros rumos no estado, assumi Alfredo Wagner, Itapema, Urubici. Aí o senhor saiu para trabalhar em Exatamente. outros campos, né? Até ali eu trabalhei no campo, ajudei a evangelizar todos os municípios que pertenciam ao campo de Criciúma, que era muito grande, com exceção de, deixa eu ver se tem um município que nós não evangelizamos, não, com exceção de Içara, que já tinha igreja, mas Uruçanga, Cocal, Morro da Fumaça, Orleans, Lauro Miller, Siderópolis já tinha igreja, mas nós fomos lá evangelizar de casa em casa também, para ajudar o obreiro que tinha lá na época, né? E quando o senhor saiu já de Criciúma para ir para a obra, quem era o pastor presidente? Era o pastor José João Vieira. Era o pastor José João Vieira. Tempo dele. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, pastor, assim, ó, o tempo que o senhor teve em Criciúma, o senhor pode relatar para nós deixar registrado na história um fato de tantos testemunhos, tanta coisa que o senhor vivenciou que se a gente ficasse gravando aqui dias, o senhor não ia contar tudo. Mas assim, um fato que marcou de uma perseguição, porque aquele tempo tinha muita perseguição, as pessoas eram contra o evangelho, mas um fato, enquanto o senhor esteve em Criciúma, o que mais marcou, assim, que o senhor lembra de um fato desse que aconteceu? Na verdade, pastor Anderson, naquela época que eu saí para a obra, ou eu tive esta graça, sabe, de Deus me dar graça com as pessoas, eu conquistava amizade com as pessoas de tal maneira que os perseguidores da igreja se transformavam meus defensores. Foi o caso de Barro Branco, que eles fizeram um baixo-assinado para tirar a Assembleia de Deus dali, porque não queria ir perto das casas deles, né? Eram uns italianos bem de vida lá. Eu não vou dizer o nome deles, porque não há necessidade, né? Aí eles viraram nossos maiores amigos e defensor da igreja, ao ponto que no dia da minha despedida, em Barro Branco, eles estavam tudo em frente à igreja, vendo aquela multidão, porque para encher aquela igreja antiga de Barro Branco, converteu-se muita gente. E aí, no dia da nossa despedida, estava cheia, completamente lotada e na rua. E a italianada de braços cruzados na frente da igreja, chorando como criança, porque não queriam a minha saída. Disse, como é que pode, seu Valdir? O único crente que nós amamos, que nós gostamos do Senhor. Agora, por que vão tirar o Senhor daqui? Eu disse, abençoados, é que nós temos uma regra na nossa convenção, que os pastores têm direito de mudar os ministros para a cidade que eles querem. Então, eles me propuseram, mas não tem como o senhor dizer não, e nós fizemos aqui um baixo-assinado na cidade. Se não tem, meus abençoados, não tem. Então, de perseguições mesmo assim, eu tive pouco. Eu tive mais perseguição de padre, por exemplo. O padre de Lauro Miller, quando ele tinha uma rádio no pátio da Igreja Católica, a Rádio Cruz de Malta, nunca esqueço o nome. Cruz de Malta. E eu fui lá falar com ele, para nós, que eu já tinha um grupo de crentes, de auxiliares para me ajudar, e fui lá falar com eles para nós fazer um programa na rádio. E aí fomos, nós em 3 ou 4, levei mais 3 comigo, novo convertido. Só vocês vão orando a Deus em espírito, porque sabemos que o padre Ercílio é meio brabo. E aí fomos lá e falamos com a senhora que atendeu. O que é que vocês queriam? Não, nós queríamos falar com o padre Ercílio. Ah, mas quem é o senhor? Nós queríamos falar sobre a rádio aqui. Eu não me identifiquei, porque era lá dizer para ele, ele não via mesmo. Aí ele veio, sabe? Cara, o que é que vocês querem? Seu padre Ercílio, nós queríamos abrir um programa, ele era o diretor da rádio. Nós queríamos abrir um programa aqui na Rádio Cruz de Malta, para rodar aí umas músicas e dizer aí uma palavra. Tá, mas quem tu é? Tá, eu sou o dirigente da congregação da Assembleia de Deus aqui em Barro Branco. E ele fez assim, meu filho, pode desistir,
que já outros que passaram aí, quiseram vir aqui abrir programa, não conseguiram. E eu vou te dizer uma coisa, rapaz, olha, os sócios da rádio são católicos fanáticos, e eles não vão aceitar. Por mim, eu até sou capaz de aceitar, mas não era não. O pior era ele. Aí eu olhei para ele e disse assim, padre, mas por que o senhor não aceita? Não, essas coisas nós não queremos aqui na rádio. Tá bem. Padre, o nosso Deus que nós servimos é poderoso para fazer nós conseguir um horário ainda nesta rádio aqui, para nós pregar o Evangelho. Vocês aqui sabem, mas não adianta. Naquele meio tempo ali, para mês, eu acho que não deu 2, 3 meses depois, um tal de Rui, doutor Rui, lá de Florianópolis, que eu não conheço, e muito dinheiro, ele veio em Lauro Miller e comprou a Rádio Cruz de Malta. E quando ele comprou, mudou tudo ali a direção, né? Aí um jornalista que trabalhava para a rádio me procurou em Barro Branco, era muito meu amigo, ele queria que nós abríssemos o programa da igreja ali. Aí ele foi na minha casa e disse, pastor Valdir, está resolvido o problema da rádio. Por quê? O Rui, doutor Rui, lá de Florianópolis, aí comprou a rádio e mandou chamar vocês, pode abrir o programa quantas horas o senhor quiser e o dia que o senhor quiser na Rádio Cruz de Malta. Começamos, rapaz, o programa, mas daí eu saí de Barro Branco e vim para o Morro da Fumaça. Eles continuaram. Eu sei que a igreja continuou lá, o grupo de crentes fazendo programa, os irmãos daqueles novos crentes. Né? Daqueles novos crentes, o Joraci Laureano já é morto, a mulher dele ainda é viva, mora em Cocal. E o Antônio Becauze chegou ao pastorado também, mas já é morto, já faleceu. A esposa dele ainda é viúva, mora lá. Essas coisas assim, porque perseguição mesmo para valer, nós tivemos em Uruçanga. Mas o pastor Valmir Nunes, não sei como é que ele está hoje, a saúde dele, mas ele saberá contar o que aconteceu em Uruçanga, que eu ajudava eles ali. Nós íamos ali de casa em casa evangelizar para abrir a igreja de Uruçanga. E o padre de Uruçanga desafiou os evangélicos. Ele falou num programa, na missa que ele tinha, transmitia pela rádio. Eu esqueci o nome agora, o nome da rádio Uruçanga. Ele disse assim, pois é, pessoal, é engraçado que esses crentes vão em tudo quanto é cidade aí abrir a igreja deles e não vêm aqui na minha cidade, porque não vem em Uruçanga. Ele desafiou. E quem escutou isso contou para nós. Aí o Valmir Nunes, queimando da glória, cheio da graça de Deus, disse, pastor Vieira, eu vou para Uruçanga. Em nome de Jesus, o senhor me bota em Uruçanga. Vamos quebrar isso lá, esse tabu desse padre. Eu me lembrei até do nome dele, que era o padre Carlos. E aí, rapaz, o Valmir foi para lá e nós fomos ajudar ele a fazer evangelismo de casa em casa. E Deus permitiu que um juiz de direito, chamado doutor Osório Senhorinha, parece que era o nome dele, juiz de direito em não sei em que cidade ele estava, fosse transferido para Uruçanga. Assumiu a comarca de Uruçanga. E agora? O padre teve que calar a boca, porque ele ia se dar no fórum com o juiz de direito, e era membro da Assembleia de Deus. O doutor Osório disse, não, deixa comigo que eu resolvo esse problema lá. Nunca mais houve perseguição. Eu ajudei, inclusive, a pintar a igreja de Uruçanga, né, que foi construída. Eu não me lembro, foi no tempo do Antônio Moraes, não sei de quem, que foi construída a igreja de Uruçanga. O pastor, me parece que era o Valdomiro Souza. Quando construiu uma igreja de Uruçanga, a primeira, né? Tá. E outra coisa, deixa eu fazer mais uma pergunta ao pastor Valdir. Pastor Valdir, e um fato que marcou, para nós deixarmos registrado, um fato de milagre, de tantos e tantos, mas às vezes tem um milagre que aconteceu, que aquilo ficou marcado. O senhor tem algum milagre que o senhor possa relatar enquanto o senhor trabalhava em Criciúma? Pois é, meu irmão. Um dos milagres que me chamou a atenção, que foi de estremecer coração. Claro, o primeiro milagre maior é a salvação das almas, nós sabemos disso, né? Mas eu tinha um rapaz ali em Criciúma que ele estava fracassado. Parece que o nome dele era Jusceli,
se eu não me foge a memória. O pastor Vando de Oliveira deve até lembrar dele. Esse rapaz, ele trabalhava para um senhor que morava ali atrás da fábrica de sorvete Milk Money. E ele trabalhava lá, fazendo serviço de limpeza na casa dele e tal. Ele era sogro do dono daquele hotel turístico que tem ali bem na esquina da avenida, entre a avenida e a fábrica de Milk Money antiga, que eu acho que saiu dali, de sorvete Milk Money. Ele era sogro do dono desse hotel, era um turco. Eu cheguei até a fazer amizade com eles. E um dia, esse Jusceli, ele me viu na frente da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, que nós vinha toda segunda. O pastor Zé Vieira fazia reunião toda segunda-feira. Então, nessa segunda-feira, eu estava em Criciúma. Eu e minha mulher, nós vinha com as crianças, porque tinha reunião de obreiros. O pastor Zé Vieira dava doutrina para os obreiros, como deviam de ser, né? E nós estávamos por ali, o Jusceli viu e disse assim, irmão Valdir, que maravilha eu te encontrar aqui, irmão. Irmão Valdir, tem um cara canceroso, irmão do meu patrão, que está morrendo, pastor Valdir. Está morrendo, está só o ossinho em cima da cama, é uma judiaria. E eu estou desviado, eu estou assim fracassado, mas quem sabe eu não tenho assim, aquela coragem de pregar, né, e orar. O senhor não ia lá fazer uma visita para esse rapaz? Eu disse, onde é que é? No fundo da fábrica de sorvete Milk Money. Aí o Antônio Moraes apareceu ali. Bom, Antônio, tu não me acompanhava numa visita aqui para uma família aqui no centro? Vou. Ele era muito disposto também para acompanhar nessas horas. Diz que é um cara canceroso que está morrendo. Esse cara, nós vamos descobrir, ele levou uma facada numa zona de meretriz e cortou o intestino por dentro. E ele daí com medo de ir no médico, e a polícia descobriu, ele foi num amigo dele em Tubarão, que era farmacêutico, que esse amigo dele costurou, ele mandou costurar, né, por fora. A minha esposa era, mas eu não sei como é que está por dentro. Não, costura aí. Acontece que o intestino dele tinha vazado por dentro. E aquilo virou um câncer que pegou o intestino de baixo ao estômago. Todo o intestino dele estava podre pelo câncer. O doutor Gurini, que era médico muito conhecido na época em Criciúma, ele, mais o doutor Léo e não sei que foi outro médico, abriram ele para ver, né, se tinha solução, só abriram e fecharam e disseram para o falecido Hélio Florentino, pode levar para casa porque ele tem poucos dias de vida. Ele não pode comer, tudo que ele comer vai apodrecer dentro dele, que não funciona o intestino dele mais. Finalmente nós fomos. Vamos lá, batemos palma, e o Jusceli nos levou até lá. Aí apresentou para a dona da casa, o Hélio não estava só a irmã Custódia. E dona Custódia na época, né? Aí nós nos apresentamos, fomos lá visitar esse rapaz que era irmão de criação do marido dela. O apelido dele era Curuca, muito conhecido em Criciúma como um homem perigoso, homem de briga. E aí oramos, rapaz, fomos lá, pregamos o evangelho, ele não falava mais, ele só dava um gemidinho e mal você ouvia ele dizer sim ou não. Pregamos para ele, pregamos para a dona da casa, eu e o Antônio entramos para dentro do quarto, ela ficou na coluna da porta ali, encostada, e aí perguntei para ele, você quer aceitar Jesus como Salvador da tua alma? Porque eu pensei primeiro a alma dele, né? Para depois a cura. E aí ele disse, sim. Eu escutei o sim. Tá bem, então nós vamos orar para te aceitar Jesus como Salvador. E oramos. Quando terminamos de orar, eu disse, tu crê que esse Jesus que tu recebeu agora pode te curar desse câncer que tu estás sofrendo? Ele disse, sim. Então vamos orar. Quando levantamos a voz, pastor Anderson, para orar por este homem, a glória de Deus desceu dentro desta casa que, olha, um culto daquele, tu grita, tu pula, tu salta, porque era a glória pura, não tinha outra coisa dentro da casa. Chorava eu, chorava o Antônio Moraes e chorava o canceroso. O canceroso partiu para lágrimas.
E a dona da casa grudou-se na coluna, mas chorava suspiradamente, uma glória gloriosa. Eu disse para ela: olha, irmão, agora tu é crente, continua confiando que Jesus vai te curar. Quando nós estava se despedindo dele, saindo, o Hélio, o dono da casa, chegou. Ele tinha 2 anos de vida, o Hélio, pelos médicos cardiologistas. O coração dele estava dilatado demais e não tinha como, naquele tempo não fazia cirurgia, né? Coração, deram 2 anos para ele. Ele entrou, viu nós, ele já sabia, porque ele tinha avisado ele que nós ia estar lá. Aí nos cumprimentou e começamos a falar de Jesus para ele, um homem muito inteligente, nos fazia muita pergunta. Se tu falava um assunto para ele agora, e ele percebesse que ele não entendeu e queria entender, e tu falasse mais meia hora, e ele voltava atrás e perguntava aquilo lá que ele não tinha entendido. Tão inteligente que era. Finalmente, ganhamos o Hélio para Jesus, ganhamos a esposa dele. O curuca esse não permaneceu, foi para o mundo, curado, né? Jesus deu um intestino novo para ele, do estômago até embaixo. Novinho, 0 km/h. Glória a Deus, para a glória do nome do Senhor. Ele foi curado, mas resultou na salvação do Hélio, irmão dele, e da esposa, que ganharam muitas dezenas de almas para Jesus em Criciúma a partir daquela data, que foi o ano de 1970 eu creio que 78, 77, por ali. Eu estava em Barro Branco ainda, quando isso sucedeu. Então, para mim, esse foi um milagre marcante, porque eu nunca tinha visto uma pessoa canceroso morrendo, podre em cima de uma cama. Ele nem esticava mais os pés. O joelho dele encostava assim no estômago. Era uma bolinha assim em cima da cama. E Jesus o curou para a glória de seu santo nome. Maravilha, bênção de Deus. Nós estamos aqui contando a história da Assembleia de Deus em Criciúma, que tem como pastor presidente pastor Roberto Ovailer. Estamos aqui na residência do pastor Valdir Paulino e também da irmã Sirlene dos Santos dos Anjos Paulino, né, que é neta da irmã Vitalina. Isso. Irmã Vitalina Seno, né? Seno dos Anjos. Dos Anjos, né? E uma coisa que a gente descobriu aqui, né, que o piloto Ayrton Senna é primo dela. É primo da irmã Vitalina. Exatamente. Olha só aonde nós estamos chegando contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma. E só um momentinho, e aí, por isso que o Ayrton Senna, no dia do acidente dele, que ele faleceu, a gente viu, né, pela televisão, ele atrás do carro, cabeça baixa, porque ele teve um sentimento de não correr. Falou para alguém: se eu pudesse, eu não ia correr essa corrida. Mas os contratos eram milionários, ele teria que correr, né? Ele era de família tendência evangélica. Parece que a mãe dele e o pai dele eram de uma igreja evangélica, o Ayrton Senna. Eles não eram católicos. E a irmã Vitalina era prima do pai dele, parece. Que era, não sei qual é o nome dele lá, Senna. Eu fiquei orgulhoso. A irmã Vitalina, essa mulher, ela pagou um preço caro. E eu até, na época que lançaram um livro da história, né, da Assembleia de Deus ali, e botaram uma homenagem naquela praça à irmã Maria Silva Rodrigues, eu falei para o responsável na época, o Dinei Lopes, que hoje já é falecido, Simão Dinei, mas isso aí não está certo, ela não é a primeira crente, ela foi a primeira que evangelizou casa por casa. Mas ela não foi a primeira crente foi a irmã Vitalina dos Anjos, que já morava aqui alguns anos antes dela. Mas daí não quiseram assim questionar, fica por aquilo mesmo, né? Mas que, na verdade, a irmã Vitalina deve receber uma homenagem digna. Ela tem uma filha viva, hein? Ela tem uma filha viva que, quando foi acompanhar a mãe dela na igreja, tinha 3 anos de idade em Criciúma. Hoje está com 90 anos, mais ou menos. Está viva aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul. Eu tenho até o endereço dela, eu estive na casa dela. Ela me reforçou toda a história de novo. Ela foi crescendo do lado da mãe, né? A mãe crente, aos 3 aninhos de idade ela me contou. Maravilha, bênção de Deus. Nós vamos
queremos agradecer ao pastor Valdir, sua esposa, pelo o carinho de nos receber aqui na sua residência, na cidade de Jacinto Machado, sul de Santa Catarina, para nós contarmos um pouco da história da Assembleia de Deus em Criciúma. Pastor Valdir, nós vamos deixar aqui as suas considerações, seus agradecimentos, e se o senhor tiver alguma coisa mais que queira relatar para deixar na história, alguma coisa que marca a história de tantas, né? A gente só está resumindo, né? Porque são tantas coisas que aconteceram. O senhor fique à vontade. Pastor, se me permitir, eu gostaria que a minha esposa até sentasse aqui do meu ladinho para, minha esposa, vem cá. Senão é só o pastor Valdir, porque tu foi a metade do meu ministério. Você guerreou comigo no trabalho, então essa aqui e a outra coisa que eu quero acrescentar agora, pastor Anderson, eu contei na igreja de Criciúma há uns 5 meses atrás, quando preguei lá na sede, no culto das mulheres. Não sei como era o nome, uma organização de mulher que tem um conjunto muito grande, cada um toca um pandeiro, toca uma coisa. Sim, é a Idade de Ouro. É a Idade de Ouro. Então me convidaram para estar. O pastor João Sena estava no culto, sabe? E nós, então, até contei esse testemunho. A minha esposa, ela foi cancerosa, câncer maligno, galopante, um câncer que não tem cura no mundo. O câncer estava uma bola de 403 gramas no rim direito dela. E o doutor Lúcio Topassoli, que faleceu agora uns meses atrás, que é um dos maiores cirurgiões de Santa Catarina, e o Álvaro Rocha, que ainda está vivo, trabalhando, foi o doutor Humberto Amâncio, que era ginecologista, que descobriu o câncer no rim direito. E quando bateram a tomografia urgente, porque viram que estava rasgando, estava arrebentando, e mandaram urgente ali no hospital fazer internação. Eu tive que vir em casa em Jacinto Machado para poder pegar algumas coisinhas de necessidade para nós ir, para internar ela no dia 9 da manhã. E o doutor Álvaro disse, olha, pastor, não caminha muito com ela, porque a tomografia mostra, está rasgando o câncer. Se estourar, a vida dela é 3 a 4 dias. E aí, meu irmão, eu sofri um impacto muito grande. Eu sofri a dor do fim da minha esposa. E aí eu fiz uma oração a Deus, eu estou resumindo, no Hospital São José, na hora que ela entrou para o centro cirúrgico. Eu voltei para o quarto e fiz uma oração que, se eu orasse naquele momento para rachar o chão, racharia. Deus me deu uma fé tão grande, tão poderosa, que na hora que eu disse, me deu ânsia de vômito, tontura, cólica da sola do pé até o fio de cabelo da cabeça, que ele me dava cólica por tudo, e deu diarreia. E eu fui para o banheiro, me sentei no vaso sanitário, é bom que se conte isso aqui, e ali eu gritei. Mas eu sabia que eu não podia gritar com a minha voz, porque se eu gritasse com a minha voz, eu assustava o pessoal do hospital, né? E eu chaveei a porta do quarto para ninguém entrar. Mas eu disse assim, Deus, por que, Senhor, minha mulher vai ter que tirar esse rim direito, se lá em 91 o Senhor curou ela do rim esquerdo de uma doença ruim? Aí aquela voz mansa, meiga e suave, irmão, pastor Anderson, parece que encheu o céu e a terra. Eu escutava aquilo como um estrondo dentro do Hospital São José. E que dizia assim, deixa, meu filho, é da minha vontade que os médicos abram o corpo da tua esposa, porque o rim que eu dei para tua esposa em 91, isso era em 2002 agora, em 91 o rim que eu dei para ela é melhor do que 2. Ela não precisa de 2 para viver. E eu quero que os médicos que trataram dela na época e hoje vão abrir ela, vejam o rim que eu dei para tua mulher. Eu fui curado na hora, pastor. Eu levantei, lavei a cara, pentei o cabelo, vou à porta do centro cirúrgico pregar o evangelho. Então eu já sei que a minha mulher está curada. A tomografia mostrou câncer no coração, no pulmão, no fígado, no estômago, no pâncreas e no intestino. E estava aquele câncer mestre no rim, que dali ele jogou as raízes. E quando o médico abriu o corpo dela,
E aí, meu irmão, reviraram do avesso para achar esse câncer que a tomografia mostrou 24 horas antes. Aonde está? Aí não tinha jeito, costuraram ela, fecharam e ficaram apavorados. O doutor Álvaro me procurou lá fora e quando me achou, disse, entra aqui, eu vi o corpo dela passar numa maca, mas era 5 horas a cirurgia, faz 2 horas e 20 minutos. Aí ele estava me chamando lá dentro, ele disse assim, gaguejou um pouquinho e disse, pastor, eu não sei como vou começar. Por quê, doutor? Eu estava tranquilo. Porque não tem explicação, pastor, o que aconteceu com a tua mulher. Nós não entendemos isso. Está aqui a tomografia mostra o câncer. E como é que agora nós abrimos o corpo dela e não tem? O que aconteceu? Terminou aqui a medicina, pastor. Acabou aqui. Eu disse, é só isso que o senhor tinha para me contar, doutor? É isso. Não, tem outra coisa para o senhor me contar ainda. Mas como assim? Eu já sei de tudo, doutor. Eu apontei com o dedo para os céus assim. Mas o que é? Ele disse, o rim de 91. Ah, rapaz, eu e o Lúcio pegamos na mão aquele rim. É um rim de criança recém-nascido. A tua mulher não precisa de 2 para viver. Aquele é melhor do que 2. O que Deus me falou dentro do quarto, o médico me confirmou dentro do centro cirúrgico. Então, é mais um milagre glorioso. Eu quero agradecer, pastor Anderson, a igreja de Criciúma, né, que é mãe na fé de todas as igrejas de Criciúma para cá. Todas foram abertas pelo povo de Criciúma. O evangelista Orlando Nunes Brasil tem uma grande história nisso aí, porque foi ele que também organizou a abertura da igreja em Araranguá, aqui e em muitos outros lugares. Depois, sabe, uma vai abrindo outra, né? Eu quero agradecer por essa iniciativa. Estou sempre à disposição da Igreja de Criciúma, a qual está no nosso coração, dentro de nós. Eu e minha esposa moramos lá uns tempos. Aliás, ela se criou-se lá. Com 3 anos, ela veio de Imbituba para ali e se criou-se ali. Até que me conheceu. E aí veio para Jacinto Machado com o pai dela para cá. Mas que Deus abençoe a Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, que tem uma história tremenda e gloriosa. Eu acredito que vocês já escutaram outros testemunhos, que eu sei, a igreja do Maracajá, que botaram fogo e assim por diante. Muitas outras coisas que estão aí no meio dessas histórias lindas e maravilhosas, né? E tem muitos outros testemunhos que agora aqui eu não vou lembrar também, mas eu contei os principais milagres que eu presenciei, que eu vi com os meus olhos Deus fazer. Então, Deus abençoe, pastor Roberto, que é o presidente hoje da Assembleia de Deus de Criciúma. E se por acaso, às vezes, vocês quiserem, é uma viagem longa, mas quiserem ir em Viamão visitar a tia da minha esposa, que tinha 3 aninhos, quando a mãe dela veio morar em Criciúma, que acompanha toda a história. Ela está fazendo hoje, beirando os 90 anos. A irmã Maria, tia Iraci. Tia Iraci mora lá, é viúva já há muitos anos, né? Então, isso aqui, meus agradecimentos, minhas palavras finais quem anota, não esquece. Conselho para você, obreiro, escreva a sua história. Anote numa agenda. Isso é maravilhoso. Amanhã depois, as novas gerações vão saber o que Deus fez na sua vida e através de você para o mundo de hoje. Obrigado, pastor Anderson. Amém. Nós agradecemos ao pastor Valdir, sua esposa, pelo carinho aqui que tem nos atendido. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome do nosso pastor presidente, pastor Roberto Ovaile, nós queremos agradecer a todos e que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja.
edição comemorativa.